se vocês todos devem conhecer, né, a Estátua da Liberdade, imagens da Estátua da Liberdade, e vão perceber que ela é de que cor? Azulada, né, esverdeado, azulada. Porque da mesma forma que quando algo que é o ferro, né, ele oxida, ou seja, ele enferruja, ele fica mais avermelhado, o cobre, quando ele oxida, ele fica mais esverdeado e azulado. Então, originalmente, ou na verdade, a Estátua da Liberdade, ela é feita de cobre. Então, quando ela foi feita, ela era dessa cor aqui, ó, da mesma cor dos fios de cobre. Porque os fios de cobre, a gente vai ver que é feito por cobre não oxidado, que é o cobre neutro, tá? O elemento químico cobre neutro, ou seja, não é nem ânion e nem cátion. Já o cobre oxidado, a gente vai ver que ele é cátion. E, portanto, ele tem essa corzinha aqui, ó, não é mais dessa cor cobre, né? Digamos, como a gente tem o costume de falar, ele é esverdeado e azulado. E aqui, só para vocês verem essa coisa linda que é a malaquita, né? Que é um mineral de cobre oxidado. Então, ele tem essa coloração verde. A gente vai ver na aula seguinte que a maior parte dos metais na natureza, porque a fonte dos metais, por exemplo, de uma lata de alumínio, de uma barra de ferro, a fonte são os minerais, né? Por isso existem as mineradoras. E lá nos minerais, a maior parte desses metais, eles estão na sua forma oxidada. E depois eles passam por um processo de metalurgia que deixam ele nesse formato aqui, neutro, né? Utilizando todos esses princípios que a gente vai estar estudando aqui. Então, esse slide aqui é só para vocês terem mais detalhado, né, ao longo dos anos, esse processo de oxidação do cobre lá na Estátua da Liberdade. E daí ainda sobre a oxidação do cobre, o nosso sangue, vocês bem sabem, né, o nosso sangue, ele tem hemoglobina que deixa ele vermelho. Então, isso aqui tudo, olha só, isso aqui vocês vão estar vendo melhor lá na química orgânica, vão saber que aqui tem um monte de carbonos. Mas o que eu quero que vocês vejam que o que tem aqui, ó, ferro, bem no centro, tá? E esse ferro é ele que dá a cor vermelha para o nosso sangue. Em contrapartida, os caranguejos e outros, eles apresentam o verdadeiro sangue azul. Porque ao invés de ter ferro, não se chama hemoglobina, no caso deles, se chama hemocianina, eles têm cobre. Não sei se dá para ver aí, mas é cobre, tem um 2 aqui em número romano, significa que é o cobre 2+, o cátion de cobre, ou seja, o cobre oxidado, que ele é azul, como mostrei nos slides anteriores, né? Azul ou esverdeado. Então, por isso, é isso que faz com que o nosso sangue seja vermelho e o sangue desses animais seja azul. Então, eu vou mostrar para vocês, já que a gente está aqui falando da oxidação do cobre, né? Um experimento que era aquele que eu falei que eu fui fazer e no fim eu coloquei nitrato de prata na água da torneira e ele acabou precipitando e não deu muito certo, né? Então, eu vou mostrar aqui um videozinho, só um instante. Então, esse é o experimento da árvore de prata, em que a gente precisa de um fio de cobre. Então, olha só, daí a gente faz ali num formatinho de árvore, né? Esse ficou bem bonitinho, vocês vão ver que tem até uma estrelinha ali. E a gente prepara no laboratório uma solução de água destilada com sal, que é o nitrato de prata. E vai adicionar aí, olha só, é transparente essa água, o nitrato de prata. É adicionada essa solução até cobrir bem a árvore. E olha só como já começa a transformação, né? E a gente deixa ali. Normalmente, você pode fazer isso com uma moeda de 5 centavos também, que ela é banhada a cobre, tá? Dá super certo, só que não vai ficar uma árvore, né? Vai ficar um outro formato. E com o tempo que vai acontecendo, vou passar um pouquinho mais pra frente aqui, vai formando essa camada de que cor? Ó. Agora ele colocou uma folha atrás,
que é pra gente ver, a gente consegue ver bem a transformação aqui da árvore de cobre, né? De fio de cobre. Olha só, ficando prateada, linda, né? E agora a transformação também no líquido. Então, a gente vai vendo que o líquido vai ficando azul. Olha que lindo que fica super brilhoso. Então, eu vou voltar lá para nossa aula. Então, o que a gente viu acontecer ali foi, olha só, qual era a reação que a gente tinha? A gente tinha cobre neutro, né, que era o fio de cobre. E lá na solução a gente tinha isso aqui, ó, nitrato de prata na água. Esse AQ é de aquoso, diz que tá em água, tá? E daí ocorre uma reação de óxido-redução que transforma essa prata que tá aqui, eu botei aqui para vocês verem melhor, ela tá dessa forma, ó, na verdade ela é um cátion de prata, tá? E ela se transformou depois em prata sólida, que é essa prata que a gente conhece, que tem nos anéis, né, nos materiais de prata. E que cor que é essa prata? Ela é a cor cinza, né? Cinza, brilhosa, e por isso a gente foi vendo aquilo se formar, uma camada dessa prata aqui se formar lá naquela árvore feita de fios de cobre. E por outro lado, o líquido que antes era transparente, porque esse sal aqui, ó, ele é tipo sal de cozinha, ele é branco. Então, quando ele está diluído em água, dissolvido em água, ele é transparente. E daí, a transformação que a gente vê depois é que esse cobre, então a gente viu a transformação da prata, que ficou se formando ali, né? O cobre que estava nesse formato, ó, depois ele ficou nesse formato aqui, que é o azul, como nós vimos nos slides anteriores. Tá bom? Então, aqui ocorreu uma reação de óxido-redução. A gente ainda vai se aprofundar, né? Como eu disse, é uma introdução, mas de antemão eu digo para vocês que aqui a gente está indo de um cátion para neutro, né? Então, aqui a gente teve uma redução e aqui a gente está indo do neutro, que é o zero, para 2+. Lembra? Isso aqui está se transformando num cátion. Cátion o quê? Perde elétron, não é? Então, aqui a gente está tendo uma oxidação do cobre. Mas o processo de óxido-redução ele é muito mais amplo, tá? Ele não acontece só com metais. Então, aqui tem reação química e nem só com oxigênio causando essa oxidação, tá? A reação química que acontece lá dentro dos bafômetros, né? Para ver se alguém está dirigindo, ingeriu álcool acima da medida do limite permitido, tem uma solução lá, que ela é laranjada, que ela é com esse composto aqui, ó, tá? Que ele vai fazer o papel do oxigênio do ar, certo? Mas mais forte ainda. E tem o ácido sulfúrico. Daí a pessoa vai baforar lá e vai, se ela tiver ingerido álcool, vai adicionar junto aqui nesses dois compostos o etanol. Esse é o etanol. Aí vai ocorrer uma transformação química e a coloração vai deixar de ser alaranjada e vai se tornar verde, vai formar esse produto aqui. E daí, a partir disso, tem lá dentro um equipamento, que a gente até tem ele bem grandão lá no laboratório, que é o espectrofotômetro. E ele consegue transformar intensidade de cor em concentração, por exemplo. Então, quanto mais verde ficar no final, significa que mais álcool teve. E daí consegue transformar, né? Isso a gente não vai adentrar agora, porque nem é o assunto desse semestre. Mas, enfim, consegue transformar isso em concentração de álcool e dar um número, um valor, né? E também é esse processo de oxidação de álcool que acontece dentro do nosso não, né? Mas do organismo de pessoas que ingerem álcool. Vou tirar aqui porque eu vi que já travou, né? Tá? Então, daí dá aquele processo de dor de cabeça, mas é isso que acontece, essa oxidação do álcool, isso a gente vai ver só lá na química orgânica, tá bom? Então, vocês já ouviram falar, talvez os pais de vocês, quem bebe vinho, né? Às vezes guarda na geladeira um vinho semiaberto. E daí, semiaberto, ele tá em contato com o oxigênio.
que se tem uma substância que ela pode oxidar facilmente, o oxigênio, ele vai estar reagindo com essa substância e vai oxidar, né? É o caso do álcool. Então, o álcool lá presente no vinho, ele oxida e forma, sim, o vinagre, que é o ácido acético. E daí a pessoa sente gosto de vinagre nesse vinho. Na verdade, aqui, esse conhecimento, pessoal, ele é muito amplo, né? Como eu disse, né? Então, o oxigênio do ar, imagina, nós estamos sempre em contato, né? Os produtos que a gente compra, a gente abre, seja alimento, cosmético, remédio, tudo que a gente consome está em contato com o oxigênio do ar. Então, muitos conservantes, eles são baseados nesse estudo aqui que a gente está vendo agora. Eles vêm para interromper ou para desacelerar esse processo de oxidação aqui. Bom, então, antes de eu ir adiante, né, eu vou parar por aqui. Na próxima videoaula, eu convido vocês a estar com papel, lápis, porque a gente vai precisar agora praticar, tá? E a gente vai aprofundar nessas reações químicas aqui, que é a oxidorredução, que são reações químicas em que há transferência de elétrons.